Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me suportuna? Lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, no Evangelho de hoje, Jesus ensina que a oração é mais que um ato piedoso, que é necessário para quem deseja viver na presença de Deus. Então, se nosso coração anseia por Deus de alguma forma, é necessário que estejamos atentos e vigilantes na oração sempre. Se quisermos viver na presença de Deus, devemos ter uma vida de oração. Esse é um ponto muito crucial para a nossa caminhada cristã de fé, porque é a nossa oração que conecta o nosso interior com Deus, que nos conecta com o Criador de certa forma. E no Evangelho de hoje, Jesus apresenta a parábola da viúva persistente para ensinar que é preciso rezar sempre e nunca desistir. Ou seja, nunca desistir de rezar, nunca desistir de buscar, de amar mais a Deus. É muito importante. É um ponto vital da nossa fé. Rezar, rezar e rezar. Ter uma vida de oração é essencial, porque é através da oração que nós consigamos, que nós vamos conseguir, na verdade, ter esse carinho e essa relação com Deus que é necessário para a nossa salvação, mas também que é a partir da oração que nós aprendemos a sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Nós também aprendemos a usar da caridade, que é o próprio Deus que é caridoso, e Ele nos ajuda na caridade. Então a nossa oração mantém o coração unido a Deus, vai fortalecer a nossa fé nas adversidades e vai impedir que o desânimo nos afaste da graça. Porque a fé, se a gente não der algum material para ela consumir, como se ela fosse um fogo, a nossa fé apaga, é normal. Sempre, se nós não alimentarmos a nossa fé, ela vai acabar. A fé é algo que acaba se a gente não queimar a lenha. E a gente passa um dia, às vezes, e fala: não vou rezar hoje, mas amanhã eu rezo. E a gente não reza. Aí vai passando os dias e nós vamos continuando nessa inércia. E que é uma coisa que vai chatear Deus de certa forma. Então, como a viúva, nessa parábola de hoje, confiou e insistiu até ser atendida, nós somos chamados a perseverar diante do aparente silêncio de Deus, certo de que Ele escuta e age no tempo oportuno. Sem a nossa oração, a nossa alma esfria, a presença se enfraquece e a justiça de Deus parece distante. É que eu sempre falo na minha catequese, na minha turma, que eu peço muito aos meninos que rezem em rosário todos os dias, deem a Deus o amor e a oração devida, a meditação devida, porque Deus merece todo o nosso amor. Que nós sejamos esse pontinho, esse grão de mostarda, como Jesus vai usar uma vez para falar, que nossa fé é igual um grão de mostarda, é pequena, ela é pequena, muito pequena, mas nós vamos alimentando esse grão de mostarda, vamos regando e plantando esse grão, até que esse grão cresce e fica grande. Então é assim a nossa fé. A nossa fé começa do baixo. A nossa fé
começa do ponto start, daquele start inicial que nós precisamos. E a cada dia, essa semente pequena vai germinando, até crescer. Agora, quem se mantém em diálogo constante com o Pai permanece firme, confiante e preparado para colher a sua vontade. Ou seja, é uma escada. A gente tem que subir essa escada. Nossa oração tem que ser essa oração de subida. Não é aquela oração que a gente fala da boca para fora, mas é aquela oração que nos transforma, que é necessária para nós subirmos na oração todo dia, pensarmos em Deus muitas vezes, fazermos uma boa confissão. Está aí a importância de saber administrar a nossa vida cristã e, sobretudo, com os sacramentos, principalmente o sacramento da reconciliação e o sacramento da Eucaristia. A perseverança na oração não vai mudar apenas as circunstâncias, ela transforma o coração de quem reza. Então quem reza se salva. É necessário nós termos essa mente, que quem reza se salva, quem não reza não se salva. Jesus vai falar muitas vezes do inferno nos evangelhos, e é verdade. E muitas vezes vai estar relacionado a pessoas que são mornas na fé. E que se nós desejamos crescer na fé, nós vemos e falamos: Jesus, olha, eu preciso tanto, às vezes ter mais presença, mais intimidade, mas às vezes a gente olha para a nossa vida e nós vemos que nós não buscamos com sinceridade a Deus. Às vezes nós ficamos revoltados por alguma coisa porque não aconteceu do jeito que a gente queria. Às vezes não foi o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a gente tem que reforçar a nossa oração. E a partir da nossa oração que nós vamos entendendo e entrando dentro de Cristo. É ser íntimo de Cristo, conhecer os segredos de Cristo. Conhecer os segredos que nos alimentam nessa vida. E que quando nós comungamos, a nossa oração, ela transforma a nossa vida de um jeito que nós não imaginamos, mas que nós podemos sentir. Então, a partir do Evangelho de hoje, que nós possamos ter essa reflexão da importância da nossa oração, da importância de estarmos vigilantes e atentos com Deus, de como rezar, como se sentir melhor rezando, como agradar mais a Deus na oração. E assim nós vamos colocando fogo na lenha, até que essa lenha precise de mais, até que essa lenha queime, nós precisamos de mais lenha. E vamos assim nesse ciclo. Então que nós possamos ter a consciência de que nós necessitamos rezar e que nós precisamos da graça de Deus em nossa vida. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.